Pergunta 1. Uma das premissas básicas da epidemiologia é que as doenças não se distribuem aleatoriamente, mas seguem padrões que refletem a atuação de processos de determinação subjacentes. Em relação às variações temporais dos fenômenos epidemiológicos, assinale a alternativa incorreta. O monitoramento dos padrões de variação temporal de doenças é um dos elementos mais importantes da vigilância sanitária. B. Flutuações de acordo com período ou tempo são normalmente identificados nas variações temporais. C. As variações em períodos relativamente curtos são representadas por dias, horas ou meses. D. Os tipos de variações em períodos longos de tempo correspondem à tendência secular ou histórica. Existem as variações denominadas cíclicas, que são aquelas relacionadas à sazonalidade, por exemplo. User. Claude. A alternativa incorreta em relação às variações temporais dos fenômenos epidemiológicos é: existem as variações denominadas cíclicas, que são aquelas relacionadas à sazonalidade, por exemplo. Esta alternativa está incorreta porque confunde variações cíclicas com variações sazonais. Vamos explorar em detalhes as variações temporais em epidemiologia. Variações temporais em epidemiologia. As variações temporais são padrões de ocorrência de doenças ou eventos de saúde ao longo do tempo. Elas são cruciais para entender a dinâmica das doenças e planejar intervenções de saúde pública. Tipos de variações temporais. Variações de curto prazo. Duração: dias, semanas ou meses. Exemplos: flutuações diárias em atendimentos de emergência, variações semanais em casos de gripe. Variações sazonais. Definição: padrões que se repetem em determinadas épocas do ano. Exemplos: aumento de casos de gripe no inverno, picos de dengue na estação chuvosa. Características: previsíveis, associadas a mudanças climáticas ou comportamentais. Variações cíclicas. Definição: padrões que se repetem em intervalos maiores que um ano. Exemplos: ciclos de surtos de sarampo a cada 2 a 3 anos em populações não vacinadas. Características: menos regulares que as sazonais, podem estar relacionadas a fatores biológicos ou sociais. Tendência secular ou histórica. Definição: mudanças de longo prazo na incidência ou prevalência de uma doença. Exemplos: declínio de doenças preveníveis por vacinas ao longo de décadas. Características: refletem mudanças fundamentais nas condições de saúde ou fatores de risco. Importância do monitoramento das variações temporais. Vigilância epidemiológica. Permite detectar surtos e epidemias precocemente. Planejamento de serviços de saúde. Ajuda a prever demandas e alocar recursos. Avaliação de intervenções. Possibilita medir o impacto de programas de saúde pública. Pesquisa etiológica. Fornece pistas sobre fatores causais de doenças. Métodos de análise de variações temporais. Séries temporais. Análise estatística de dados coletados em intervalos regulares. Gráficos de tendência. Representação visual de mudanças ao longo do tempo. Modelos preditivos, usados para prever tendências futuras baseadas em padrões passados. Análise de sazonalidade. Técnicas específicas para identificar e quantificar padrões sazonais. Desafios na análise de variações temporais. Qualidade dos dados. Registros incompletos ou imprecisos podem distorcer a análise. Mudanças nos sistemas de vigilância. Alterações na forma de coleta de dados podem afetar as tendências observadas. Fatores confundidores. Eventos externos podem influenciar as tendências, mudanças nas políticas de saúde. Interpretação complexa. Distinguir entre diferentes tipos de variações pode ser desafiador. Aplicações práticas. Previsão de epidemias. Utilização de padrões sazonais para antecipar surtos de doenças infecciosas. Planejamento de campanhas de vacinação. Timing baseado em variações sazonais de doenças. Alocação de recursos. Distribuição de pessoal e suprimentos médicos conforme variações previstas. Pesquisa em saúde pública. Identificação de fatores de risco associados a padrões temporais. Conclusão: a compreensão das variações temporais é fundamental na epidemiologia e saúde pública. É importante distinguir entre os diferentes tipos de variações, de curto prazo, sazonais, cíclicas e tendências seculares, pois cada uma tem implicações distintas para o planejamento e a intervenção em saúde.
A afirmação incorreta na questão confunde variações cíclicas com sazonais, que são conceitos diferentes, embora relacionados. As variações sazonais são mais regulares e previsíveis, ocorrendo anualmente, enquanto as cíclicas têm períodos mais longos e menos regulares. Esta distinção é crucial para uma análise epidemiológica precisa e para o desenvolvimento de estratégias eficazes de saúde pública. Pergunta 2. A principal característica das epidemias desse tipo é a veiculação do agente infeccioso, físico ou químico por meio de uma única fonte de contaminação, sendo a transmissão de uma pessoa a outra, em geral, inexistente ou pouco importante para a geração de casos de doença. Assinale a qual o tipo de epidemia essa definição se refere. A. Epidemia por fonte comum. B. Epidemia por controle. C. Epidemia por fonte primária. D. Epidemia cíclica. E epidemia acíclica. User. Claude. A alternativa correta que corresponde à definição apresentada é a epidemia por fonte comum. Vamos explorar em detalhes o conceito de epidemia por fonte comum e outros tipos de epidemias. Epidemia por fonte comum. Definição: surto ou epidemia onde múltiplos casos de uma doença são atribuídos a uma única fonte de exposição. Características principais: veiculação do agente infeccioso, físico ou químico, por uma única fonte. Transmissão de pessoa a pessoa geralmente inexistente ou pouco relevante. Início rápido e abrupto dos casos. Curva epidêmica geralmente com pico único e declínio rápido. Exemplos: intoxicação alimentar em um evento. Todos comeram do mesmo alimento contaminado. Contaminação de uma fonte de água que abastece uma comunidade. Exposição a um poluente ambiental de uma única origem. Outros tipos de epidemias. Epidemia propagada ou de transmissão pessoa a pessoa. Característica: transmissão ocorre principalmente de um indivíduo para outro. Exemplo: propagação de gripe em uma comunidade. Epidemia mista. Característica: combina elementos de fonte comum e propagada. Exemplo: surto inicial por fonte comum seguido de transmissão pessoa a pessoa. Epidemia progressiva ou por exposição contínua. Característica: exposição prolongada a uma fonte de contaminação. Exemplo: exposição contínua a um poluente industrial. Pandemia. Característica: epidemia que se espalha por múltiplos países ou continentes. Exemplo: Covid-19. Importância da identificação do tipo de epidemia. Investigação epidemiológica. Direciona o foco da investigação, fonte única versus múltiplas fontes. Medidas de controle. Define estratégias específicas para conter a propagação. Prevenção. Orientações para evitar futuros surtos. Alocação de recursos. Ajuda a determinar onde concentrar esforços e recursos. Características da curva epidêmica em epidemias por fonte comum. Início abrupto. Rápido aumento no número de casos. Pico único. Geralmente ocorre logo após a exposição. Declínio rápido. Após a remoção da fonte ou esgotamento dos suscetíveis expostos. Duração limitada. Tende a ser mais curta que em epidemias propagadas. Métodos de investigação em epidemias por fonte comum. Estudos de caso-controle. Comparam exposições entre casos e não casos. Estudos de coorte. Seguem grupos expostos e não expostos. Análise de amostras. Teste de alimentos, água ou outras possíveis fontes. Mapeamento de casos. Identifica padrões geográficos de distribuição. Desafios na identificação e controle. Fonte oculta. A fonte de contaminação pode não ser imediatamente óbvia. Múltiplas exposições. Dificuldade em isolar a fonte quando há várias exposições possíveis. Período de incubação variável. Pode mascarar o padrão típico da curva epidêmica. Subnotificação. Casos leves podem não ser reportados, distorcendo a imagem completa. Estratégias de prevenção. Vigilância ativa. Monitoramento contínuo de fontes potenciais de contaminação. Regulamentações de segurança. Implementação e fiscalização de normas, segurança alimentar. Educação pública.
conscientização sobre riscos e práticas seguras. Preparação para emergências, planos de resposta rápida a surtos. Conclusão. A epidemia por fonte comum é um conceito crucial em epidemiologia, caracterizada pela exposição de múltiplos indivíduos a uma única fonte de contaminação. Sua identificação rápida é fundamental para o controle eficaz e a prevenção de novos casos. Diferencia-se de outros tipos de epidemias principalmente pela natureza da transmissão e pelo padrão característico da curva epidêmica. Compreender esses conceitos é essencial para profissionais de saúde pública, permitindo respostas mais eficientes e direcionadas em situações de surto ou epidemia. Pergunta 3. Desde o desenvolvimento da microbiologia com a compreensão dos mecanismos de transmissão das doenças infecciosas, as medidas de proteção individual ou medidas de intervenção sobre o indivíduo foram se tornando cada vez mais populares. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta em relação à imunização ativa. A. É hoje apenas uma medida excepcional, aplicada em circunstâncias específicas, como o uso de imunoglobulina específica contra a varicela em gestantes ou em pessoas imunossuprimidas. B. Os marcos simbólicos do sucesso desse programa foram o declínio e a subsequente erradicação da poliomielite no país, a partir de 1981. C. Essa medida favorece não apenas a evolução clínica do indivíduo infectado precocemente diagnosticado e tratado, como também sua comunidade. D. Essa medida, ainda que antiga, ganhou importância nas últimas décadas devido à pandemia da AIDS. E essas medidas são de difícil implementação na saúde pública, dado que exigem, na maioria das vezes, intervenção individual continuada. User. Claude. A alternativa correta em relação à imunização ativa é B. Os marcos simbólicos do sucesso desse programa foram o declínio e a subsequente erradicação da poliomielite no país, a partir de 1981. Vamos explorar em detalhes o conceito de imunização ativa e seu impacto na saúde pública. Imunização ativa. Definição. Processo de estimular o sistema imunológico do indivíduo a produzir anticorpos e células de memória contra um patógeno específico. Mecanismo. Introdução de antígenos, geralmente formas atenuadas ou inativadas do patógeno, no corpo. O sistema imunológico responde produzindo anticorpos e células de memória. Características. Proteção de longo prazo. Geralmente requer múltiplas doses para eficácia completa. Pode ser alcançada através de vacinas ou exposição natural à doença. Sucesso da imunização ativa no Brasil. Erradicação da poliomielite. Marco significativo na saúde pública brasileira. Último caso de poliomielite no Brasil registrado em 1989. Certificação de erradicação pela OMS em 1994. Programa Nacional de Imunizações, PNI. Estabelecido em 1973. Um dos programas de vacinação mais abrangentes do mundo. Oferece gratuitamente mais de 20 tipos de vacinas. Outros sucessos. Eliminação do sarampo, embora com surtos recentes. Controle efetivo de doenças como difteria, tétano e coqueluche. Importância da imunização ativa na saúde pública. Prevenção de doenças. Reduz significativamente a incidência de doenças infecciosas. Previne complicações e mortes associadas a essas doenças. Imunidade de rebanho. Protege indiretamente indivíduos não vacinados. Crucial para proteger grupos vulneráveis que não podem ser vacinados. Custo-efetividade. Prevenir doenças é geralmente mais econômico que tratá-las. Reduz gastos com hospitalizações e tratamentos. Erradicação de doenças. Potencial para eliminar completamente certas doenças, varíola. Desafios na implementação de programas de imunização ativa. Hesitação vacinal. Crescente ceticismo e medo em relação às vacinas. Necessidade de educação e comunicação eficaz. Acesso. Garantir que todas as populações, inclusive as mais remotas, tenham acesso às vacinas. Manutenção da cadeia de frio. Muitas vacinas requerem armazenamento e transporte em temperaturas específicas. Desenvolvimento de novas vacinas. Para doenças emergentes ou variantes de patógenos conhecidos. Cobertura vacinal. Manter altas taxas de cobertura para garantir a eficácia populacional. Estratégias para melhorar a imunização ativa. Campanhas de conscientização. Educar a população sobre a importância e segurança das vacinas. Tecnologia. Uso de sistemas de informação para rastrear vacinações e lembretes. Parcerias público-privadas. Colaboração para pesquisa, desenvolvimento e distribuição de vacinas. Abordagem integrada.
Combinar vacinação com outros serviços de saúde. Pesquisa contínua. Desenvolvimento de vacinas mais eficazes e de fácil administração. Conclusão. A imunização ativa é uma das intervenções de saúde pública mais bem-sucedidas e custo-efetivas. O sucesso na erradicação da poliomielite no Brasil é um exemplo poderoso de seu impacto. Ao contrário do que sugerem as outras alternativas, a imunização ativa não é uma medida excepcional, difícil de implementar ou limitada a circunstâncias específicas. É, na verdade, uma estratégia fundamental e amplamente utilizada na saúde pública moderna. Seu sucesso depende de programas bem estruturados, educação contínua da população e compromisso político sustentado. Pergunta 4. Apesar de ser um tipo de levantamento caro e que apresenta dificuldades para ser desenvolvido, é realizado quando os dados existentes não são de boa qualidade ou quando há dúvida na qualidade dos dados. Esse tipo de estudo pode ser realizado por amostra da população, por meio de entrevista ou por registro sistemático de informações pelas instituições. Alguns exemplos são as próprias pesquisas de mercado, feitas na rua ou por telefone. Esse tipo de levantamento é denominado A. Pesquisa aberta. B. Interrogatório. C. Registros de atendimento. D. Vigilância epidemiológica. E. Inquérito. User. Claude. A alternativa correta que descreve o tipo de levantamento mencionado é I. Inquérito. Vamos explorar em detalhes o conceito de inquérito epidemiológico e sua importância na saúde pública. Inquérito epidemiológico. Definição. Estudo observacional que coleta informações sobre o estado de saúde, comportamentos ou exposições de uma população específica em um determinado momento. Características. Geralmente transversal, realizado em um ponto específico no tempo. Pode ser realizado por amostragem ou abrangendo toda a população-alvo. Utiliza métodos padronizados de coleta de dados, questionários, exames, testes. Objetivos. Estimar a prevalência de doenças ou fatores de risco. Identificar determinantes de saúde. Avaliar conhecimentos, atitudes e práticas relacionadas à saúde. Planejar e avaliar intervenções de saúde pública. Tipos de inquéritos. Inquéritos de saúde. Focados em condições gerais de saúde da população. Inquéritos nutricionais. Avaliam o estado nutricional e hábitos alimentares. Inquéritos de conhecimentos, atitudes e práticas, CAP. Investigam comportamentos e percepções relacionados à saúde. Inquéritos sorológicos. Analisam a presença de anticorpos ou marcadores biológicos no sangue. Inquéritos de fatores de risco. Focados em comportamentos ou exposições associados a doenças específicas. Vantagens dos inquéritos. Dados primários. Fornece informações atualizadas e específicas. Flexibilidade. Pode ser adaptado para diferentes objetivos e populações. Controle de qualidade. Permite padronização na coleta de dados. Complementaridade. Preenche lacunas de informação não disponíveis em registros rotineiros. Desafios na realização de inquéritos. Custo. Geralmente são caros devido à necessidade de recursos humanos e materiais. Tempo. Podem ser demorados na execução e análise. Viés de seleção. Risco de não representatividade da amostra. Viés de resposta. Participantes podem fornecer informações incorretas ou incompletas. Logística. Desafios em alcançar populações dispersas ou de difícil acesso. Métodos de coleta de dados em inquéritos. Entrevistas presenciais. Contato direto com os participantes. Entrevistas telefônicas, mais rápidas e de menor custo. Questionários auto-aplicados. Podem ser online ou em papel. Exames físicos. Para medidas antropométricas ou coleta de amostras biológicas. Observação direta. Para avaliar comportamentos ou condições ambientais. Aplicações práticas de inquéritos. Planejamento de saúde. Fornece base para políticas e programas. Monitoramento de tendências, quando realizados periodicamente. Avaliação de intervenções. Médio impacto de programas de saúde pública. Identificação de grupos de risco. Auxilia na focalização de intervenções. Pesquisa epidemiológica. Gera hipóteses para estudos mais aprofundados. Considerações éticas. Consentimento informado. Participantes devem ser informados e concordar voluntariamente. Confidencialidade. Proteção dos dados pessoais dos participantes. Benefício para a comunidade. Os resultados devem ser utilizados em benefício da população estudada. Aprovação ética. Necessidade de revisão por comitês de ética em pesquisa. Análise e disseminação dos resultados. Análise estatística. Uso de métodos apropriados para dados complexos de amostragem. Interpretação contextualizada.
consideração de fatores culturais e sociais, disseminação, publicação de relatórios, artigos científicos e comunicação para o público geral, tradução do conhecimento, transformação dos resultados em ações práticas de saúde pública. Conclusão: os inquéritos epidemiológicos são ferramentas poderosas na saúde pública, fornecendo informações valiosas que não estariam disponíveis através de outros métodos. Apesar dos desafios em termos de custo e complexidade, eles oferecem uma visão única e abrangente do estado de saúde de uma população. Sua utilização é especialmente importante quando há dúvidas sobre a qualidade dos dados existentes ou quando informações específicas são necessárias para o planejamento e avaliação de intervenções em saúde. A combinação de rigor metodológico, considerações éticas e aplicação prática dos resultados faz dos inquéritos um componente essencial na tomada de decisões baseada em evidências na saúde pública. Pergunta 5. O cálculo deste indicador é feito dividindo-se o número de casos novos de uma doença em um intervalo de tempo, período e área determinada pela população exposta ao risco de adquiri-la e multiplicando o resultado por 100.000. Assinale a alternativa correta no que se refere ao coeficiente dessa representação matemática. A. Coeficiente de incidência. B. Coeficiente de prevalência. C. Coeficiente de morbidade. D. Coeficiente de mortalidade geral. E coeficiente de mortalidade específica. User. Claude. A alternativa correta que se refere ao coeficiente descrito na questão é a. Coeficiente de incidência. Vamos explorar em detalhes o conceito de coeficiente de incidência e outros indicadores epidemiológicos importantes. Coeficiente de incidência. Definição: mede a frequência de novos casos de uma doença em uma população em risco durante um período específico. Fórmula: número de casos novos de uma doença em um período, população exposta ao risco, x 100.000. Características: expressa o risco de ocorrência de novos casos da doença, geralmente calculado para um período de 1 ano. Útil para doenças agudas ou de curta duração. Importância: avalia a velocidade de ocorrência de uma doença em uma população. Essencial para planejamento e avaliação de medidas preventivas. Útil para estudos etiológicos e de fatores de risco. Outros indicadores epidemiológicos importantes. Coeficiente de prevalência. Definição: mede a proporção de casos existentes, novos e antigos, em uma população em um momento específico. Fórmula: número total de casos existentes, população total, x 100.000. Uso: mais adequado para doenças crônicas ou de longa duração. Coeficiente de mortalidade geral. Definição: mede o risco de morte por todas as causas em uma população. Fórmula: número total de óbitos em um período, população total no meio do período, x 1000. Uso: indicador geral do nível de saúde de uma população. Coeficiente de mortalidade específica. Definição: mede o risco de morte por uma causa específica. Fórmula: número de óbitos por uma causa específica, população total, x 100.000. Uso: avalia o impacto de doenças ou condições específicas na mortalidade. Coeficiente de letalidade. Definição: mede a proporção de mortes entre os casos de uma doença específica. Fórmula: número de óbitos por uma doença. Número total de casos da doença, x 100. Uso: avalia a gravidade de uma doença. Importância dos coeficientes em epidemiologia. Comparabilidade: permitem comparações entre diferentes populações ou períodos. Monitoramento: essenciais para acompanhar tendências de saúde ao longo do tempo. Planejamento: fundamentais para o planejamento de ações e políticas de saúde. Avaliação: utilizados para medir o impacto de intervenções de saúde pública. Considerações na interpretação dos coeficientes. Qualidade dos dados: a precisão depende da qualidade dos registros de saúde e dados populacionais. Tamanho da população: populações pequenas podem levar a variações significativas nos coeficientes. Período de tempo: a escolha do período pode afetar a interpretação, especialmente para doenças sazonais. Estrutura etária: populações com diferentes estruturas etárias podem requerer padronização para comparações válidas. Aplicações práticas: vigilância epidemiológica, monitoramento contínuo da ocorrência de doenças. Identificação de surtos, detecção rápida de aumentos anormais na incidência. Avaliação de programas de saúde, medição do impacto de intervenções preventivas. Pesquisa epidemiológica, base para estudos sobre fatores de risco e causalidade. Desafios na utilização de coeficientes. Subnotificação: casos não reportados podem subestimar os coeficientes. Diagnóstico incorreto: erros diagnósticos podem afetar a precisão dos dados. Mudanças na definição de caso:
Alterações nos critérios diagnósticos podem afetar as tendências temporais. Populações flutuantes. Dificuldade em determinar a população exata em risco. Conclusão. O coeficiente de incidência é uma ferramenta fundamental em epidemiologia, fornecendo uma medida precisa do risco de ocorrência de novos casos de uma doença em uma população. Sua utilização, juntamente com outros indicadores epidemiológicos, é essencial para uma compreensão abrangente da dinâmica das doenças e para a tomada de decisões informadas em saúde pública. A correta interpretação e uso desses coeficientes requer não apenas o entendimento de suas definições e cálculos, mas também uma consideração cuidadosa dos fatores que podem influenciar seus valores. Profissionais de saúde pública devem estar familiarizados com esses conceitos para utilizar efetivamente essas ferramentas no planejamento, implementação e avaliação de estratégias de saúde. Pergunta 6. Os indicadores mais usados em saúde pública são os de mortalidade geral, prevalência, incidência, mortalidade infantil, mortalidade materna e o percentual de casos de óbitos. Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta em relação ao conceito de indicadores de saúde. A. Mensurar doenças e agravos à saúde exige análise apurada e instrumentos mais sofisticados que os utilizados para a mortalidade. B. O registro de doenças e agravos à saúde depende de muitos fatores, já que uma pessoa pode apresentar várias doenças e agravos ao longo da vida. C. Dados primários são os coletados por pesquisadores em investigação específica, em que a padronização, a coleta e a análise estão sob controle dos autores. D. Os dados primários são muito utilizados na prática clínica. No entanto, em razão do alto custo material e humano, esse procedimento é realizado esporadicamente, para uma questão bem delimitada. E, infelizmente, as bases de dados secundários têm sido cada vez menos utilizadas para análise da situação de saúde das populações em detrimento das bases primárias. User. Claude. A alternativa incorreta em relação ao conceito de indicadores de saúde é: e, infelizmente, as bases de dados secundários têm sido cada vez menos utilizadas para análise da situação de saúde das populações em detrimento das bases primárias. Esta afirmação é incorreta porque, na realidade, as bases de dados secundários são amplamente utilizadas e sua importância tem crescido na análise da situação de saúde das populações. Vamos explorar em detalhes os conceitos relacionados aos indicadores de saúde e o uso de dados primários e secundários. Indicadores de saúde. Definição. Medida síntese que contém informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde e do desempenho do sistema de saúde. Importância. Refletem a situação sanitária de uma população. Servem para a vigilância das condições de saúde. Fundamentais para o planejamento e avaliação das ações em saúde pública. Principais indicadores: mortalidade geral, prevalência, incidência, mortalidade infantil, mortalidade materna, percentual de casos de óbitos. Dados primários versus dados secundários. Dados primários. Definição: coletados diretamente pelos pesquisadores para um estudo específico. Vantagens: maior controle sobre a qualidade e especificidade dos dados. Possibilidade de coletar informações não disponíveis em outras fontes. Desvantagens: alto custo e tempo para coleta, geralmente limitados em escala e abrangência. Dados secundários. Definição: dados já existentes, coletados para outros propósitos e reutilizados em novas análises. Vantagens: menor custo e tempo para obtenção. Possibilidade de análises em larga escala e longitudinais. Frequentemente mais abrangentes em termos populacionais. Desvantagens: menor controle sobre a qualidade e metodologia de coleta. Podem não atender exatamente às necessidades específicas de uma pesquisa. Importância crescente dos dados secundários. Avanços tecnológicos. Melhoria nos sistemas de informação em saúde. Big Data. Capacidade de analisar grandes volumes de dados. Interoperabilidade. Maior integração entre diferentes bases de dados. Políticas de transparência. Maior disponibilidade de dados governamentais. Custo-efetividade. Análises de grandes populações a custos relativamente baixos. Desafios na mensuração de doenças e agravos. Complexidade. Muitas doenças têm manifestações complexas e variáveis. Subnotificação. Nem todos os casos são reportados ou diagnosticados. Variabilidade diagnóstica. Diferentes critérios diagnósticos podem afetar a consistência dos dados. Comorbidades. Dificuldade em atribuir causalidade em casos de múltiplas doenças. Uso de dados primários na prática clínica e pesquisa. Importância: essenciais para questões específicas não abordadas por dados existentes. Limitações:
alto custo e tempo necessário para a coleta. Aplicações: estudos clínicos, pesquisas de novas terapias, investigações de surtos. Tendências atuais no uso de dados em saúde pública. Integração de fontes, combinação de dados primários e secundários. Análise em tempo real, uso de dados para respostas rápidas em saúde pública. Inteligência artificial, aplicação de machine learning para análise de grandes conjuntos de dados. Vigilância sindrômica, uso de dados não tradicionais para detecção precoce de surtos. Conclusão: contrariamente à afirmação incorreta, as bases de dados secundários têm se tornado cada vez mais importantes e utilizadas na análise da situação de saúde das populações. Isso se deve a vários fatores, incluindo avanços tecnológicos, maior disponibilidade de dados e a necessidade de análises abrangentes e custo-efetivas. Enquanto os dados primários continuam sendo cruciais para pesquisas específicas e práticas clínicas, os dados secundários oferecem uma visão mais ampla e longitudinal da saúde populacional. A tendência atual em saúde pública é utilizar uma abordagem integrada, combinando dados primários e secundários para obter uma compreensão mais completa e nuançada da situação de saúde. Esta abordagem permite aproveitar as vantagens de ambos os tipos de dados, fornecendo insights valiosos para o planejamento, implementação e avaliação de políticas e intervenções em saúde pública. Pergunta 7. Em relação à magnitude das medidas de doenças, assinale a alternativa correta que define adequadamente o termo pandemia. Há aumento de número de casos que atingem dimensões continentais, com vários países ao mesmo tempo. B. Elevação gradativa e significativamente acima do esperado para a prevalência de uma determinada doença. C. Elevação brusca, temporária e significativamente acima do esperado para a incidência de uma determinada doença. D. Ocorrência de 2 ou mais casos de uma doença em um local específico. E ocorrência estável de casos em uma determinada região geográfica ou época do ano específica. User. Claude. A alternativa correta que define adequadamente o termo pandemia é: aumento de número de casos que atingem dimensões continentais, com vários países ao mesmo tempo. Vamos explorar em detalhes o conceito de pandemia e outros termos relacionados à magnitude das doenças. Pandemia. Definição: ocorrência de uma doença que se espalha por múltiplos países ou continentes, afetando um número significativo de pessoas. Características: extensão geográfica ampla, geralmente global. Afeta um grande número de pessoas. Geralmente causada por um novo agente ou nova variante de um agente conhecido. Transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Exemplos históricos: gripe espanhola, de 1918 a 1920. HIV/AIDS, desde 1981. Covid-19, 2020 até o presente. Implicações: requer coordenação internacional para controle. Pode causar impactos significativos na saúde global, economia e sociedade. Outros termos relacionados à magnitude das doenças. Endemia. Definição: ocorrência estável de casos em uma determinada região geográfica ou época do ano específica. Exemplo: malária em certas regiões tropicais. Epidemia. Definição: elevação brusca, temporária e significativamente acima do esperado para a incidência de uma determinada doença. Exemplo: surto de dengue em uma cidade. Surto. Definição: ocorrência de 2 ou mais casos de uma doença em um local específico. Exemplo: casos de intoxicação alimentar em um restaurante. Hiperendemia. Definição: níveis persistentemente altos de prevalência de uma doença em uma área geográfica. Exemplo: alta prevalência de esquistossomose em certas regiões. Diferenças importantes: pandemia versus epidemia. Escala: pandemias são globais, epidemias são mais localizadas. Duração: pandemias geralmente duram mais tempo. Pandemia versus endemia. Estabilidade: endemias são estáveis, pandemias são expansivas. Localização: endemias são geograficamente limitadas, pandemias são globais. Surto versus epidemia. Escala: surtos são menores e mais localizados que epidemias. Duração: surtos geralmente são mais curtos. Fatores que contribuem para o desenvolvimento de pandemias. Globalização: facilita a rápida disseminação de doenças. Urbanização: aumenta a densidade populacional e o contato entre pessoas. Mudanças climáticas: podem alterar a distribuição de vetores de doenças. Evolução microbiana: surgimento de novos patógenos ou variantes. Resistência antimicrobiana: dificulta o tratamento de infecções. Resposta a pandemias. Vigilância global: sistemas de alerta precoce e monitoramento. Cooperação internacional:
compartilhamento de informações e recursos, medidas de contenção, quarentenas, restrições de viagem, distanciamento social, desenvolvimento rápido de vacinas e tratamentos, pesquisa acelerada, comunicação de risco, informação clara e consistente para o público, impactos de pandemias, saúde, aumento de morbidade e mortalidade, econômico, disrupção de economias locais e globais, social, mudanças em comportamentos e interações sociais, psicológico, aumento de estresse e problemas de saúde mental, sistemas de saúde, sobrecarga dos serviços de saúde, preparação para pandemias, planos de contingência, desenvolvimento de estratégias pré-planejadas, investimento em saúde pública, fortalecimento de sistemas de vigilância e resposta, pesquisa e desenvolvimento, investimento contínuo em novas tecnologias e tratamentos, educação pública, conscientização sobre prevenção e controle de doenças, cooperação internacional, fortalecimento de redes globais de saúde. Conclusão. A compreensão precisa do termo pandemia e sua distinção de outros conceitos relacionados à magnitude das doenças é crucial para profissionais de saúde pública e tomadores de decisão. Uma pandemia representa um desafio global que requer uma resposta coordenada e abrangente. Diferentemente de epidemias locais ou surtos, as pandemias têm o potencial de afetar virtualmente todas as regiões do mundo, exigindo uma mobilização de recursos em escala internacional. A história recente, especialmente com a pandemia de Covid-19, demonstrou a importância crítica de estar preparado para esses eventos globais. Isso inclui não apenas a capacidade de resposta médica, mas também a necessidade de sistemas robustos de vigilância epidemiológica, comunicação eficaz e colaboração internacional. Além disso, as pandemias destacam a interconexão entre saúde pública, economia e sociedade, sublinhando a necessidade de uma abordagem holística na preparação e resposta a esses eventos de grande escala. Pergunta 8. Os indicadores de mortalidade podem ser organizados de acordo com diversos critérios, como sexo, idade ou estado civil. Os óbitos ocorridos podem ser classificados segundo causa e lugar. De acordo com as informações descritas, assinale a alternativa incorreta em relação à mortalidade geral. A. A partir da mortalidade geral, é possível analisar os níveis de saúde da população de diferentes regiões, países ou mesmo continentes. B. Os dados para calcular a mortalidade geral são retirados do Sistema de Informação de Mortalidade, que resgata esses dados da declaração de óbito. C. A qualidade dos dados não é igual para todas as regiões de um país nem para os diferentes países, pois depende da organização dos serviços para notificar as mortes e a qualidade do preenchimento. D. Esse indicador dá um parecer geral das condições de vida da população, mas não revela as causas que levaram à morte. E esse indicador é muito útil para planejar ações específicas e, portanto, é capaz de prevenir a mortalidade. User. Claude. A alternativa incorreta em relação à mortalidade geral é: e esse indicador é muito útil para planejar ações específicas e, portanto, é capaz de prevenir a mortalidade. Esta afirmação é incorreta porque, embora a mortalidade geral seja um indicador importante, ela tem limitações significativas para o planejamento de ações específicas e prevenção da mortalidade. Vamos explorar em detalhes o conceito de mortalidade geral e suas implicações. Mortalidade geral. Definição: número total de óbitos ocorridos em uma população em um determinado período, geralmente um ano, em relação à população total. Cálculo: número total de óbitos em um ano, população total no meio do ano, x mil. Características: indicador bruto que não discrimina causas específicas de morte. Reflete o nível geral de saúde de uma população. Análise das alternativas. A correta: a mortalidade geral permite comparações entre diferentes regiões, países ou continentes, oferecendo uma visão geral do status de saúde. B correta: os dados para o cálculo da mortalidade geral são obtidos do Sistema de Informação de Mortalidade, que se baseia nas declarações de óbito. C correta: a qualidade dos dados varia entre regiões e países, dependendo da organização dos serviços de notificação e da qualidade do preenchimento dos registros. D correta: a mortalidade geral fornece uma visão geral das condições de vida, mas não especifica as causas individuais de morte. E incorreta: embora a mortalidade geral seja útil como indicador geral, ela não é suficientemente específica para planejar ações direcionadas ou prevenir causas específicas de mortalidade. Limitações da mortalidade geral para planejamento específico. Falta de especificidade. Não distingue entre diferentes causas de morte. Influência da estrutura etária. Populações mais idosas tendem a ter taxas mais altas.
A ausência de informações sobre morbidade não reflete as condições de saúde dos vivos. Insensibilidade a mudanças de curto prazo. Mudanças na saúde pública podem não ser imediatamente refletidas. Indicadores mais específicos para planejamento. Mortalidade por causas específicas. Permite focar em doenças ou condições particulares. Mortalidade infantil. Mais sensível às condições socioeconômicas e de saúde. Anos potenciais de vida perdidos. APVP destaca mortes prematuras. Mortalidade ajustada por idade. Permite comparações mais precisas entre populações. Utilidade da mortalidade geral. Avaliação geral. Fornece uma visão ampla do status de saúde de uma população. Comparações internacionais. Permite comparações brutas entre países. Tendências históricas. Útil para observar mudanças de longo prazo na saúde populacional. Identificação de disparidades. Pode revelar diferenças gerais entre regiões ou grupos populacionais. Importância dos dados de mortalidade. Qualidade dos registros. Fundamental para a confiabilidade das análises. Cobertura. A subnotificação pode levar a subestimativas da mortalidade. Padronização. Importante para comparações válidas entre populações diferentes. Uso adequado da mortalidade geral. Análise contextual. Deve ser interpretada junto com outros indicadores de saúde. Ponto de partida. Pode indicar áreas que necessitam de investigação mais aprofundada. Monitoramento de longo prazo. Útil para avaliar o impacto geral de políticas de saúde ao longo do tempo. Conclusão. A mortalidade geral é um indicador valioso para fornecer uma visão ampla da saúde populacional, mas tem limitações significativas para o planejamento de ações específicas e prevenção direta da mortalidade. Sua utilidade principal está em oferecer um panorama geral e servir como ponto de partida para análises mais detalhadas. Para um planejamento eficaz de ações de saúde pública e prevenção de mortalidade, é necessário complementar a mortalidade geral com indicadores mais específicos, como taxas de mortalidade por causas específicas, mortalidade infantil e outros indicadores que forneçam informações mais detalhadas sobre as causas e padrões de mortalidade na população. Além disso, a consideração de fatores como morbidade, determinantes sociais de saúde e acesso aos serviços de saúde é crucial para um planejamento abrangente e eficaz em saúde pública. Pergunta 9. As taxas específicas de mortalidade por causa são calculadas pela divisão do número de óbitos ocorridos por determinada causa e a população exposta, multiplicando-se o resultado por 100.000. Conhecendo sua representação matemática, assinale a alternativa correta em relação à mortalidade por causa. A. Assim como as medidas de mortalidade geral e mortalidade infantil, as várias taxas de mortalidade por causas não podem ser reveladoras das condições gerais de saúde da população. B. Para esse indicador, não é importante que se conheça o instrumento de registro de óbitos e da causa de morte na declaração de óbito. C. No Brasil, a declaração de óbito padronizada foi adotada em 1976, mas ainda não está implantada em todo o território nacional. D. Erros no preenchimento da causa básica do óbito na declaração de óbito ainda existem e comprometem a qualidade dos dados de mortalidade por causas. E a proporção de óbitos em que a causa básica é classificada como mal definida é um dos indicadores da alta qualidade do preenchimento da declaração de óbito. User. Claude. A alternativa correta em relação à mortalidade por causa é: D. Erros no preenchimento da causa básica do óbito na declaração de óbito ainda existem e comprometem a qualidade dos dados de mortalidade por causas. Esta afirmação é correta e reflete uma realidade importante na coleta e análise de dados de mortalidade. Vamos explorar em detalhes o conceito de mortalidade por causa e as implicações dessa afirmação. Mortalidade por causa. Definição: taxa que mede a frequência de óbitos atribuídos a uma causa específica em uma população. Cálculo: número de óbitos por uma causa específica, população total, x 100.000. Importância: fornece informações detalhadas sobre as principais causas de morte em uma população. Essencial para o planejamento e avaliação de políticas de saúde pública. Análise das alternativas. A incorreta. As taxas de mortalidade por causa são, de fato, reveladoras das condições de saúde da população, oferecendo insights específicos sobre padrões de doenças e riscos. B. Incorreta. O conhecimento do instrumento de registro de óbitos, declaração de óbito, é crucial para entender e interpretar corretamente os dados de mortalidade por causa. C. Incorreta. A declaração de óbito padronizada foi adotada em 1976 no Brasil e está implantada em todo o território nacional, embora possa haver variações na qualidade do preenchimento. D. Correta.
Erros no preenchimento da causa básica do óbito são um problema real e significativo que afeta a qualidade dos dados de mortalidade por causas. E incorreta. Uma alta proporção de óbitos classificados como mal definidos é, na verdade, um indicador de baixa qualidade no preenchimento da declaração de óbito. Implicações dos erros no preenchimento da causa básica do óbito. Impacto na qualidade dos dados. Distorção das estatísticas de mortalidade. Subnotificação ou supernotificação de certas causas de morte. Causas dos erros. Falta de treinamento adequado dos profissionais. Complexidade em determinar a causa básica em casos de múltiplas comorbidades. Pressões externas, sociais, legais, que podem influenciar o registro. Consequências para a saúde pública. Planejamento inadequado de políticas e intervenções de saúde. Alocação ineficiente de recursos. Dificuldades na avaliação do impacto real de programas de saúde. Importância da declaração de óbito. Documento padrão. Base para as estatísticas de mortalidade. Informações cruciais. Inclui dados demográficos, causa básica e causas associadas do óbito. Base legal. Documento necessário para procedimentos legais e administrativos. Estratégias para melhorar a qualidade dos dados. Treinamento contínuo. Capacitação dos profissionais responsáveis pelo preenchimento. Padronização. Adoção de critérios uniformes para a classificação das causas de morte. Auditoria. Revisão periódica das declarações de óbito para identificar e corrigir erros. Tecnologia. Uso de sistemas eletrônicos para reduzir erros de preenchimento. Educação médica. Inclusão de treinamento específico sobre preenchimento de declarações de óbito na formação médica. Importância da qualidade dos dados de mortalidade por causa. Pesquisa epidemiológica. Dados precisos são essenciais para estudos sobre padrões de doenças. Políticas de saúde. Informações acuradas guiam a formulação de políticas eficazes. Avaliação de intervenções. Permite medir o impacto real de programas de saúde pública. Comparações internacionais. Dados confiáveis são necessários para comparações válidas entre países. Desafios na coleta e análise de dados de mortalidade por causa. Variabilidade regional. Diferenças na qualidade do preenchimento entre regiões. Mudanças na classificação internacional de doenças, CID atualizações podem afetar a comparabilidade ao longo do tempo. Subnotificação, especialmente em áreas com acesso limitado a serviços de saúde. Comorbidades, dificuldade em determinar a causa básica em casos complexos. Conclusão. A qualidade dos dados de mortalidade por causa é fundamental para uma compreensão precisa dos padrões de saúde e doença em uma população. Os erros no preenchimento da causa básica do óbito representam um desafio significativo para a epidemiologia e a saúde pública. Esses erros podem levar a interpretações equivocadas das tendências de mortalidade, afetando negativamente o planejamento e a implementação de políticas de saúde. Para melhorar a qualidade desses dados, é necessário um esforço contínuo que envolva treinamento adequado dos profissionais de saúde, padronização dos procedimentos de registro, uso de tecnologias de apoio e revisão sistemática dos dados coletados. Além disso, é importante reconhecer que a qualidade dos dados de mortalidade por causa é um indicador do funcionamento do sistema de saúde como um todo, refletindo não apenas a precisão do registro, mas também o acesso aos serviços de saúde e a qualidade do diagnóstico médico. A melhoria contínua na qualidade desses dados é essencial para fortalecer a base de evidência sobre a qual as decisões em saúde pública são tomadas, permitindo intervenções mais eficazes e direcionadas para reduzir a mortalidade e melhorar a saúde da população. Pergunta 10. A expectativa de vida, ou esperança de vida, refere-se ao número médio de anos que um indivíduo viverá a partir de seu nascimento. Essa média tem influência da mortalidade por idade de cada população, que por sua vez é determinada pelas condições de vida a que se expõe essa população. Assinale a alternativa incorreta em relação à expectativa de vida. A. A expectativa de vida varia de acordo com as influências do meio, da tecnologia desenvolvida para os cuidados com a saúde e da melhora das condições de vida. B. Há grandes diferenças de expectativa de vida para os diferentes continentes, países, regiões e cidades relacionadas ao acesso aos serviços essenciais. C. Para o cálculo da esperança de vida ao nascer, leva-se em consideração o risco de mortalidade infantil de um país ou região e todo o histórico de mortalidade de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. D. Apesar de países desenvolvidos terem melhor qualidade de vida, os índices de expectativa de vida em países desenvolvidos e subdesenvolvidos não apresentam discrepâncias significativas. E a esperança de vida ao nascer é um indicador que mede o grau de desenvolvimento humano. Considera-se mais desenvolvida a população com maior expectativa de vida. O Z.
Claude. A alternativa incorreta em relação à expectativa de vida é D. Apesar de países desenvolvidos terem melhor qualidade de vida, os índices de expectativa de vida em países desenvolvidos e subdesenvolvidos não apresentam discrepâncias significativas. Esta afirmação é incorreta porque, na realidade, existem discrepâncias significativas na expectativa de vida entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vamos explorar em detalhes o conceito de expectativa de vida e suas implicações. Expectativa de vida. Definição: número médio de anos que um indivíduo pode esperar viver desde o nascimento, considerando as taxas de mortalidade atuais. Cálculo: baseado em tábuas de vida que consideram as taxas de mortalidade em diferentes faixas etárias. Importância: indicador-chave do desenvolvimento humano e da qualidade de vida. Reflete as condições de saúde, nutrição, saneamento e acesso a serviços médicos. Análise das alternativas corretas. A correta: a expectativa de vida é influenciada por fatores ambientais, avanços tecnológicos na saúde e melhorias nas condições gerais de vida. B. Correta: há, de fato, grandes diferenças na expectativa de vida entre continentes, países, regiões e cidades, relacionadas ao acesso a serviços essenciais. C. Correta: o cálculo da esperança de vida ao nascer considera o risco de mortalidade em todas as faixas etárias, desde a infância até a velhice. I. Correta: a esperança de vida ao nascer é um indicador de desenvolvimento humano, com populações mais desenvolvidas geralmente apresentando maior expectativa de vida. Discrepâncias na expectativa de vida entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Realidade das diferenças. Países desenvolvidos geralmente têm expectativa de vida significativamente maior que países subdesenvolvidos. Exemplo: em 2021, a expectativa de vida no Japão era de cerca de 84 anos, enquanto na República Centro-Africana era de aproximadamente 53 anos. Fatores contribuintes para as diferenças: acesso a cuidados de saúde de qualidade, condições sanitárias e de higiene, nutrição adequada, educação em saúde, estabilidade política e econômica, investimento em saúde pública, impacto do desenvolvimento econômico. Países com maior PIB per capita tendem a ter maiores investimentos em saúde e infraestrutura, melhor educação e acesso à informação sobre saúde. Disparidades dentro dos países. Mesmo em países desenvolvidos, podem existir disparidades significativas entre diferentes grupos socioeconômicos. Tendências globais na expectativa de vida. Aumento geral. A expectativa de vida global tem aumentado nas últimas décadas. Redução na mortalidade infantil e avanços médicos são fatores-chave. Redução das disparidades. Embora ainda significativas, as diferenças entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos têm diminuído em algumas regiões. Desafios emergentes. Doenças não transmissíveis, como doenças cardíacas e câncer, tornaram-se causas importantes de mortalidade em países em desenvolvimento. Implicações das diferenças na expectativa de vida. Políticas de saúde pública. Necessidade de intervenções direcionadas em países com menor expectativa de vida. Desenvolvimento econômico. A expectativa de vida mais alta está correlacionada com maior produtividade econômica. Desafios demográficos. Países com alta expectativa de vida enfrentam desafios relacionados ao envelhecimento populacional. Objetivos de desenvolvimento sustentável. Metas globais para reduzir disparidades na saúde e aumentar a expectativa de vida em países menos desenvolvidos. Fatores que influenciam a expectativa de vida. Condições de vida na infância. Impacto significativo no desenvolvimento e saúde ao longo da vida. Estilo de vida, dieta, exercícios, tabagismo, consumo de álcool. Fatores ambientais, poluição, acesso à água potável, saneamento. Genética, predisposição a certas doenças. Sistemas de saúde, qualidade e acessibilidade dos cuidados médicos. Conclusão: a afirmação de que não há discrepâncias significativas na expectativa de vida entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos é incorreta. Na realidade, essas diferenças são substanciais e refletem disparidades profundas nas condições de vida, acesso a cuidados de saúde, nutrição, educação e outros determinantes sociais de saúde. A expectativa de vida é um indicador poderoso que captura não apenas o estado de saúde de uma população, mas também seu nível geral de desenvolvimento e qualidade de vida. As grandes diferenças observadas entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos destacam a importância de esforços globais para melhorar as condições de vida e saúde em regiões menos favorecidas. Reduzir essas disparidades é um desafio complexo que requer abordagens multifacetadas, incluindo melhorias em sistemas de saúde, educação,
saneamento e condições socioeconômicas gerais. É um objetivo crucial não apenas do ponto de vista humanitário, mas também para o desenvolvimento global sustentável e equitativo. Pergunta 1. Assinale a alternativa que nos remete às informações corretas sobre o sistema de informações de saúde. A. Com a informação mais precisa, a ação se torna mais eficiente. B. As normas são pouco estabelecidas, gerando uma grave perda nas informações. C. A apresentação dos dados é pouco eficiente. D. Pouco apoiado, as ações são difíceis de serem colocadas em prática. E o maior intuito é criar metodologias sem ligação ao SUS. User. Claude. A alternativa correta sobre o sistema de informações de saúde é A. Com a informação mais precisa, a ação se torna mais eficiente. Esta afirmação captura uma característica fundamental e positiva dos sistemas de informações de saúde. Vamos explorar em detalhes este conceito e sua importância. Sistema de Informações de Saúde, SIS. Definição: conjunto de componentes que atuam de forma integrada para coletar, processar, analisar e transmitir informações necessárias para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Objetivos principais: fornecer informações para a tomada de decisões em saúde, monitorar a situação de saúde da população, avaliar o impacto das intervenções de saúde, importância da precisão da informação, eficiência das ações. Informações precisas permitem ações mais direcionadas e eficazes. Reduz o desperdício de recursos em intervenções mal direcionadas. Tomada de decisão baseada em evidências. Dados confiáveis são essenciais para políticas de saúde efetivas. Permite a identificação precisa de problemas e prioridades em saúde. Planejamento estratégico. Informações acuradas possibilitam melhor planejamento a curto e longo prazo. Facilita a alocação eficiente de recursos humanos e materiais. Componentes do Sistema de Informações de Saúde. Coleta de dados. Registros de saúde eletrônicos. Sistemas de vigilância epidemiológica. Pesquisas de saúde. Processamento e análise. Uso de tecnologias de informação para organizar e analisar dados. Aplicação de métodos estatísticos e epidemiológicos. Disseminação da informação. Relatórios regulares para gestores e profissionais de saúde. Portais de transparência para acesso público. Desafios dos sistemas de informações de saúde. Qualidade dos dados. Garantir a precisão e completude das informações coletadas. Integração de sistemas. Harmonizar diferentes sistemas e bases de dados. Segurança e privacidade. Proteger informações sensíveis de saúde. Capacitação profissional. Treinar profissionais para usar e interpretar os dados corretamente. Impacto na saúde pública. Vigilância epidemiológica. Detecção precoce de surtos e epidemias. Monitoramento de tendências de doenças. Avaliação de programas. Medir o impacto de intervenções de saúde pública. Identificar áreas que necessitam de melhoria. Gestão de recursos. Otimizar a distribuição de recursos de saúde. Identificar lacunas na cobertura de serviços. Relação com o SUS, Sistema Único de Saúde. Suporte à gestão. Fornece dados para o planejamento e avaliação de ações do SUS. Transparência. Facilita o controle social e a participação da comunidade. Equidade. Ajuda a identificar e abordar desigualdades em saúde. Tecnologias e inovações. Big Data em saúde. Análise de grandes volumes de dados para insights mais profundos. Inteligência artificial. Uso de algoritmos para previsão e análise de tendências em saúde. Interoperabilidade. Esforços para integrar diferentes sistemas de informação em saúde. Conclusão. A afirmação com a informação mais precisa a ação se torna mais eficiente resume de forma concisa um dos princípios fundamentais dos sistemas de informações de saúde. A precisão e qualidade das informações são cruciais para a eficácia das ações em saúde pública. Um SIS bem estruturado e eficiente não apenas melhora a tomada de decisões, mas também contribui para a otimização de recursos, melhor planejamento estratégico e, consequentemente, melhores resultados em saúde para a população. A importância do SIS no contexto do SUS e da saúde pública em geral não pode ser subestimada. Eles são a base para uma gestão de saúde baseada em evidências, permitindo que os gestores e profissionais de saúde respondam de forma rápida e eficaz às necessidades de saúde da população. À medida que a tecnologia avança, o potencial desses sistemas para melhorar a saúde pública continua a crescer, tornando-os um componente cada vez mais vital na busca por uma saúde pública mais eficiente e equitativa. Pergunta 2.
A saúde pública centra sua ação a partir da ótica do Estado com os interesses que ele representa das distintas formas de organização social e política das populações. Na concepção mais tradicional, a saúde pública consiste na aplicação de conhecimentos, médicos ou não, com o objetivo de organizar sistemas e serviços de saúde, atuar em fatores condicionantes e determinantes do processo saúde-doença, controlando a incidência de doenças nas populações por meio de ações de vigilância e intervenções governamentais. É reconhecido que a epidemiologia é a ciência que estabelece ou indica e avalia os métodos e processos usados pela saúde pública para prevenir doenças. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta sobre as funções da epidemiologia. A. A epidemiologia proporciona as bases da avaliação das medidas de profilaxia. B. A epidemiologia estuda a distribuição da morbidade e da mortalidade. C. A epidemiologia desenvolve a vigilância epidemiológica. D. A epidemiologia analisa fatores ambientais. E a epidemiologia analisa fatores psicológicos e mentais que possam influenciar na eclosão de doenças e nas condições de saúde. User. Claude. Todas as alternativas apresentadas descrevem funções corretas e importantes da epidemiologia, portanto, não há uma alternativa incorreta nesta lista. Vamos analisar cada uma delas em detalhes. Funções da epidemiologia. A. A epidemiologia proporciona as bases da avaliação das medidas de profilaxia. Correta. A epidemiologia é fundamental para avaliar a eficácia de medidas preventivas, profilaxia. Permite medir o impacto de intervenções de saúde pública. B. A epidemiologia estuda a distribuição da morbidade e da mortalidade. Correta. Este é um dos papéis centrais da epidemiologia. Analisa padrões de ocorrência de doenças e mortes em populações. C. A epidemiologia desenvolve a vigilância epidemiológica. Correta. A vigilância epidemiológica é uma aplicação prática da epidemiologia. Envolve o monitoramento contínuo de doenças e agravos à saúde. D. A epidemiologia analisa fatores ambientais. Correta. O estudo de fatores ambientais é crucial na epidemiologia. Inclui a análise de como o ambiente afeta a saúde das populações. I. A epidemiologia analisa fatores psicológicos e mentais que possam influenciar na eclosão de doenças e nas condições de saúde. Correta. A epidemiologia moderna inclui o estudo de fatores psicológicos e mentais. Reconhece a importância da saúde mental na saúde geral da população. Análise detalhada das funções da epidemiologia. Avaliação de medidas de profilaxia. Estudos de eficácia de vacinas. Avaliação de programas de prevenção de doenças. Análise de custo-efetividade de intervenções de saúde pública. Estudo da distribuição de morbidade e mortalidade. Identificação de padrões geográficos de doenças. Análise de tendências temporais de mortalidade. Comparação de taxas de morbidade entre diferentes grupos populacionais. Desenvolvimento da vigilância epidemiológica. Sistemas de notificação de doenças. Monitoramento de surtos e epidemias. Detecção precoce de ameaças à saúde pública. Análise de fatores ambientais. Estudo sobre poluição e saúde. Investigação de surtos relacionados a fatores ambientais. Avaliação do impacto de mudanças climáticas na saúde. Análise de fatores psicológicos e mentais. Estudos epidemiológicos em saúde mental. Investigação da relação entre estresse e doenças crônicas. Avaliação do impacto de fatores sociais na saúde mental. Importância da epidemiologia na saúde pública. Base para políticas de saúde. Fornece evidências para a formulação de políticas. Ajuda na priorização de problemas de saúde. Identificação de fatores de risco. Permite entender os determinantes das doenças. Auxilia no desenvolvimento de estratégias de prevenção. Planejamento e avaliação de serviços de saúde. Fornece dados para o planejamento de recursos em saúde. Permite avaliar a efetividade de programas e serviços. Investigação de surtos. Essencial para identificar a causa e controlar surtos de doenças. Estudos etiológicos. Investiga as causas das doenças. Contribui para o desenvolvimento de novas terapias e intervenções. Desafios modernos da epidemiologia. Big Data e análise complexa. Lidar com grandes volumes de dados de saúde. Desenvolver métodos para análise de dados complexos. Ética em pesquisa. Garantir a proteção dos participantes em estudos epidemiológicos. Lidar com questões de privacidade e confidencialidade dos dados. Epidemiologia genômica. Integrar dados genéticos em estudos epidemiológicos. Compreender interações gene-ambiente. Doenças emergentes e reemergentes. Responder rapidamente a novas ameaças à saúde global. Estudar padrões de doenças em um mundo globalizado.
Conclusão. A epidemiologia é uma disciplina abrangente e fundamental para a saúde pública, abarcando todas as funções mencionadas nas alternativas apresentadas. Ela proporciona as bases para avaliação de medidas preventivas, estuda a distribuição de doenças e mortes, desenvolve sistemas de vigilância, analisa fatores ambientais e considera aspectos psicológicos e mentais na saúde das populações. A abrangência dessas funções demonstra a versatilidade e a importância da epidemiologia como ciência central na saúde pública. Ela não apenas fornece métodos para entender a ocorrência e distribuição de doenças, mas também oferece ferramentas essenciais para o planejamento, implementação e avaliação de intervenções de saúde. Em um mundo em constante mudança, com novos desafios de saúde emergindo regularmente, o papel da epidemiologia continua a evoluir e expandir, mantendo-se como um pilar fundamental na promoção e proteção da saúde das populações. A epidemiologia proporciona as bases da avaliação das medidas de profilaxia. B. A epidemiologia estuda a distribuição da morbidade e da mortalidade. C. A epidemiologia desenvolve a vigilância epidemiológica. D. A epidemiologia analisa fatores ambientais. E a epidemiologia analisa fatores psicológicos e mentais que possam influenciar na eclosão de doenças e nas condições de saúde. 0 pontos. Pergunta 3. Analise as asserções a seguir e depois faça o que se pede. A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou do agravo selecionado como alvo das ações. As competências de cada nível de saúde, municipal, estadual e federal, abarcam todas as funções da vigilância epidemiológica, porém com graus de especificidade variáveis. Por quê? Segunda. As ações inerentes ao nível municipal exigem conhecimento analítico da situação de saúde local, e aos níveis nacional e estadual cabe conduzir as ações de caráter estratégico e de longo alcance. Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. B. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. C. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. D. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. E, tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. User. Claude. Após analisar cuidadosamente as duas asserções, a resposta correta é A. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Vamos analisar cada asserção em detalhes. Asserção I. Esta asserção é verdadeira. Ela descreve corretamente o funcionamento da vigilância epidemiológica como um ciclo contínuo de funções específicas e intercomplementares. Também está correta ao afirmar que todos os níveis de saúde, municipal, estadual e federal, têm competências que abrangem todas as funções da vigilância epidemiológica, embora com diferentes graus de especificidade. Asserção segundo. Esta asserção também é verdadeira. Ela corretamente identifica que o nível municipal requer um conhecimento analítico detalhado da situação de saúde local, enquanto os níveis estadual e nacional são responsáveis por ações mais estratégicas e de longo alcance. Relação entre as asserções. Embora ambas as asserções sejam verdadeiras, a segunda não justifica diretamente a primeira. A asserção segundo descreve a distribuição de responsabilidades entre os diferentes níveis de governo, mas não explica diretamente por que a vigilância epidemiológica opera como um ciclo contínuo ou por que todos os níveis têm competências em todas as funções. Conclusão. As duas asserções apresentam informações corretas e complementares sobre a organização e funcionamento da vigilância epidemiológica nos diferentes níveis de governo. No entanto, a segunda asserção não serve como uma justificativa direta para a primeira. Ela fornece informações adicionais sobre a divisão de responsabilidades, mas não explica a natureza cíclica e contínua da vigilância epidemiológica descrita na primeira asserção. Portanto, a opção correta é a. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Pergunta 4. A forma mais simples de se determinar a frequência de uma doença é através da simples contagem dos indivíduos afetados. A simples mensuração do número de casos da doença sem fazer referência à população em risco pode, ocasionalmente, dar uma ideia da magnitude do problema ou da sua tendência em curto prazo em uma população, por exemplo, durante uma epidemia. Porém, os dados de prevalência e incidência tornam-se mais úteis quando são relacionados à população sob risco.
Assinale a alternativa correta acerca das medidas de morbidade, prevalência e incidência. I. A incidência mede quantas pessoas tornaram-se doentes. Segunda. Ambas são medidas de frequência de ocorrência de doença. Terceira. O conceito de incidência envolve espaço e tempo, quem está ou ficou doente num determinado lugar numa dada época. Quarta. Os dados de prevalência e incidência não são muito úteis em estudos que acompanham grupos de pessoas durante um período em que sua composição sofre alterações naturais de entrada e saída de indivíduos. V. A prevalência mede quantas pessoas tornaram-se doentes menos as que se curaram. Assinale a alternativa correta. A. Apenas a sentença segunda está correta. B. Apenas as sentenças I e segunda estão corretas. C. Apenas as sentenças I, segunda e terceira estão corretas. D. Apenas as sentenças terceira, quarta e 5 estão corretas. I. Todas as sentenças estão corretas. User. Claude. A alternativa correta é C. Apenas as sentenças I, segunda e terceira estão corretas. Vamos analisar cada sentença individualmente. E a incidência mede quantas pessoas tornaram-se doentes. Correta. A incidência refere-se aos novos casos de uma doença em um período específico. Segunda. Ambas são medidas de frequência de ocorrência de doença. Correta. Tanto a prevalência quanto a incidência são medidas de frequência de doença, embora meçam aspectos diferentes. Terceira. O conceito de incidência envolve espaço e tempo, quem está ou ficou doente num determinado lugar numa dada época. Correta. A incidência é sempre medida em relação a um período específico e uma população definida. Quarta. Os dados de prevalência e incidência não são muito úteis em estudos que acompanham grupos de pessoas durante um período em que sua composição sofre alterações naturais de entrada e saída de indivíduos. Incorreta. Pelo contrário, esses dados são muito úteis em estudos de coorte, que acompanham grupos ao longo do tempo, mesmo com alterações na composição do grupo. V. A prevalência mede quantas pessoas tornaram-se doentes menos as que se curaram. Incorreta. A prevalência mede o número total de casos, novos e antigos, em um determinado momento, não subtraindo os que se curaram. Explicação detalhada. Incidência. Mede novos casos de doença em um período específico. Fórmula. Número de novos casos no período, população em risco no início do período, x fator de multiplicação. Prevalência. Mede casos totais, novos e antigos, em um ponto específico no tempo. Fórmula. Número total de casos em um momento, população total nesse momento, x fator de multiplicação. Utilidade em estudos longitudinais. Tanto a prevalência quanto a incidência são úteis em estudos de coorte. A incidência é particularmente importante para medir o risco de desenvolver uma doença ao longo do tempo. Relação espaço-tempo. A incidência sempre considera um período específico e uma população definida. A prevalência pode ser pontual, em um momento específico, ou de período, ao longo de um intervalo de tempo. Diferença entre prevalência e incidência. A prevalência é influenciada pela duração da doença, enquanto a incidência não. A incidência é mais útil para estudar causas de doenças, enquanto a prevalência é mais útil para planejamento de serviços de saúde. Conclusão. As sentenças I, segunda e terceira estão corretas, pois descrevem acuradamente aspectos da incidência e prevalência. As sentenças quarta e 5 contêm erros conceituais significativos sobre a utilidade e definição dessas medidas, respectivamente.